Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora que você está assistindo aí, mas quero desejar a você uma aula abençoada. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês aí, né? Vamos iniciar essa aula com oração. Pedir a direção ao Espírito Santo para que Deus venha ministrar e edificar nossas vidas e que a palavra dele ela seja compreensiva, venha ser nítida e clara aos nossos corações. Amém? Fechar nossos olhos, onde você está aí. Pai querido, Pai bendito, nós oramos nesse momento, nesse início dessa aula, onde nós estamos nos aprofundando e conhecendo mais de quem Tu és. Pedimos, Pai, que, por mais que seja uma aula à distância, mas não seja uma aula comum, mas bem que venha ser algo poderoso da Tua parte, revelação para os nossos corações, para todos aqueles que interagirem, que pararem, que deram atenção para ouvir e conhecer a Tua palavra através dessa aula, Pai. Peço que o Teu Espírito Santo esteja direcionando Deus, o nosso entendimento, a nossa, a nossa explanação, que tudo seja conforme a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, eu peço que traga obediência, obediência, cativo toda obediência, cativo todo pensamento de obediência de Cristo Jesus, em cada um que estiver assistindo, compreensão das Tuas Escrituras, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós estamos aqui nessa quarta aula dessa matéria, dessa disciplina, identidade, para que eu fui criado. E nós queremos continuar, nós falamos sobre a aula passada, a natureza de Deus, que é o amor. Tudo se resume em Deus e o amor. E nessa aula de hoje nós queremos continuar enfatizando um pouco em relação a isso. E tem como tema o grande mistério. Né? Um grande mistério. Lá em Efésios, capítulo 5, verso 22, Paulo traz para nós instruções à igreja sobre Cristo, sobre o marido e a mulher. E no final dessas instruções, como esse relacionamento deve ser conduzido, como deve ser realmente ser vivido. E no final dessas instruções, ele diz que o grande mistério era esse, que Cristo e a igreja, né? Vamos ler Efésios capítulo 5, verso 21, diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada um de vocês seja sujeito ao seu próprio marido como o Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Verso 24: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa seja sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois de uma só carne. E grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Amém? Grande é esse mistério. Então, Paulo dá as instruções ali, nesse capítulo de Efésios, ao marido, à esposa, à família, ali, e no final ele diz que grande é esse mistério. Esse relacionamento, esse tipo de relacionamento entre o homem e a mulher, onde a mulher tem que estar ali submissa, ali sobre a mesma missão, como o marido, e o marido deve amar Cristo, assim como ama a igreja. Ele fala, isso é um grande mistério, referindo-se a Cristo e a igreja, refletindo, apontando para o nosso relacionamento do marido e da mulher, apontando para o relacionamento nosso com Cristo, da noiva da igreja com Cristo. Amém? E uma coisa que eu quero chamar a atenção isso era um grande mistério para a igreja, que até antes, nas gerações passadas, antes de Cristo, não tinha sido revelado, não tinha vindo à tona. Mas através de Cristo, Jesus veio à tona, a qual nós estávamos separados, destinados ao propósito de viver com Cristo, de ser a esposa de Cristo, de ser a noiva de Jesus. E esse mistério que teve em oculto,
por milhares de anos, de gerações e gerações, através de Cristo Jesus, ele veio à tona, veio ser revelado para as nossas vidas. Que privilégio, mano. Havia um propósito antes mesmo, Deus tinha destinado a mim e a você para que fôssemos separados, para que pudéssemos ser a noiva do Cordeiro, que viveria e reinaria com ele eternamente. Não sei se o que isso fala teu coração, mas é algo poderoso quando entendemos isso, quando usufruímos disso, quando desfrutamos disso, quando realmente aproveitamos isso, de fato, em nome de Jesus. Então, mais uma coisa que chama atenção, mas fala aí de relacionamento, fala de amor, que Deus é amor, fala que o marido deve amar a Cristo. Nesse relacionamento aí entre o homem e a mulher, fala de duas coisas interessantes, de amor e submissão. De amor e submissão. O amor é algo atribuído fortemente ao marido ali, intensamente pelo marido, e de submissão ali à esposa que está sob a missão. Revela assim, um relacionamento com a missão. Isso fala, relacionamento com missão. E nós, nesse relacionamento com Cristo, temos uma missão. Mas primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos amar a Deus, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças. Mas como é que Deus vai gera o primeiro mandamento no coração da tua igreja? Como ele desperta isso, né, amado? Somos chamados a buscar com Deus, com tudo que temos, mas como Deus gera isso no coração da igreja? É uma pergunta é, que às vezes nos pega assim, como é que Deus vai fazer isso? Nós que já entendemos, a gente já temos uma certa claridade, mas a gente vê como é que podemos levar, conduzir, e uma coisa que eu tenho levar a conduzir a experimentar o primeiro amor, está à tona, está em evidência. O primeiro mandamento está em evidência, sendo externado em nossas vidas, Senhor. É uma coisa que não só, às vezes, eu pego me perguntando, mas eu pego perguntando como eu posso também levar as pessoas a desenvolver esse primeiro mandamento no coração dela. Então, uma coisa é certa, amado, é, ele só não nos chamou o primeiro mandamento, mas tem comprometido em nos ajudar. Ele não só nos convoca, ele não só nos chama para esse primeiro viver esse primeiro mandamento, pelo primeiro mandamento, que é amar a Ele acima de todas as coisas, está em evidência nas nossas vidas, mas também nos ajuda, é comprometido em nos ajudar a crescer em amor, a viver em amor, a externar, a evidenciar esse amor por Ele, a desenvolver esse amor por Ele. Uma coisa que precisamos entender é isso. E nesse texto aí, o conselho de Paulo aos maridos e esposas tem como base esse mistério que sustenta o relacionamento entre Cristo, Jesus e a igreja. Né? É, isso é algo realmente poderoso, porque na verdade, amado, e esse relacionamento entre o homem e a mulher é algo mais, posso dizer assim, podemos dizer, realmente algo poderoso, é formidável quando o homem e a mulher conseguem viver esse relacionamento, mas algo mais poderoso da parte de Deus para nossas vidas, que é o nosso relacionamento, porque isso somente é um reflexo daquilo que Cristo quer viver com a gente, que Cristo quer viver eternamente com a gente. Eu tenho dito que algumas formas, algumas coisas que precisamos entender para poder experimentar, contemplarmos Deus na sua plenitude. E uma das coisas é sobre usufruir da nossa família, maridos, mulheres, usufruir dos seus cônjuges, filhos, dos seus pais, pais, usufruir dos seus filhos, porque com isso nós conseguimos compreender e nos relacionar e entender com Deus da forma mais plena possível, querida. E não é diferente isso nesse relacionamento do marido e da mulher, certo? Então, podemos ver que esse conselho ali, ele traz isso para a igreja, é um grande mistério, né? E existe um mistério nessa parte das escrituras que precisamos buscar entender, para que possamos andar nas verdades que Paulo compartilha. Esse mistério é profundo, é revelador, é fascinante, é empolgante quando entende isso, né? Paulo sugere os relacionamentos de marido e mulher
relacionamentos entre marido e mulher de hoje são apenas um reflexo do relacionamento que temos com Jesus. É verdade. E uma coisa é certa, como apesar de nós, eu amar minha esposa, meu casamento, amar minha esposa, minha mulher, mas há um amor, eu tenho que amar mais ainda Jesus, né? Há algo mais poderoso a experimentar, que é o amor para Jesus e o amor de Jesus. Mais que minha esposa me ama, mais que eu ame ele. Isso apenas e somente é um reflexo daquilo que devemos viver com Jesus. Com Jesus. E isso Paulo nos traz, começa a observar ali, que a noiva, a esposa, ela deve agir, se submeter ao marido ali. E isso, essa instrução é para que nós observe como a igreja devemos responder a Jesus. Nós temos que colocar sobre a mesma missão de Jesus, querido. Esse é o grande mistério, é uma missão que Cristo nos chama para nos compartilhar, conviver ele essa missão, andar com ele debaixo da mesma missão. A missão é restaurar a terra, é pregar o evangelho, é o reino de Deus. Isso é para toda a igreja. Assim como a esposa deve se submeter à missão, a do Maria, que nós, como igreja, devemos se submeter. E Paulo revela isso, a uma missão. E não, assim como o marido não pode viver uma missão só, a esposa também não tem que ir sozinho. Precisa que a esposa esteja sobre a mesma missão, né? Assim a igreja também tem que viver. Nós, discípulos de Cristo, viver a mesma missão de Cristo. Está sujeitando-se à mesma missão a qual ele propôs, a qual ele delegou para cada um de nós. Isso é fundamental entender isso, né? Nós vemos isso aí no verso 22 e 24 de Efésios 5. Né? O conselho já algo que ali a gente já entende que o nosso relacionamento com Cristo deve ser, também é algo que também traz ali, quando Paulo aconselhou os maridos, que foi bastante intenso, ao instruir a amar a esposa, assim como Jesus ama a sua igreja. Isso, amado, isso é importante entender isso, porque a gente vai entender a dimensão do amor de Cristo, a compreensão do amor de Cristo para as nossas vidas, né? Os maridos devem intensamente amar, a instrução é essa, as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Então, com dois ensinamentos, duas coisas aqui nós entendemos. Primeiramente, para os homens, para os casais, é que o marido tem um chamado poderoso, né? É o maior chamado das nossas vidas, eu acredito, que é amar as nossas esposas aqui na terra. Além de, depois de amar Jesus, é claro, é amar as nossas esposas, porque compara o mesmo amor, assim como ele ama a igreja. Isso é um desafio nosso, é uma grande missão, um maior chamado de nossas vidas, dos maridos, dos esposos, dos homens, amar suas esposas como Cristo amou a igreja, um cumprimento total. Mas é claro que nós entendemos, apesar de ser um desafio grande, mas entendemos que tem uma obra do Espírito Santo e de um cumprimento total por exemplo, que ele vai nos ajudar e também no cumprimento total da nossa parte. Além de entendermos que há uma obra do Espírito Santo, há uma ajuda do Espírito Santo, mas temos que entender que precisamos de um comprometimento da nossa parte, né? Então, o marido ama suas mulheres, verso 25, o marido ama suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Isso precisa estar bem claro e evidente em nossas vidas. Então, esse chamado é muito forte para nossas vidas. É algo que devemos entender isso. E nesse texto nós revelamos que algo ainda que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Que na entrega voluntária de Jesus, nós fomos santificados, feitos limpos, para que o nosso padrão fosse andar em retidão. Ah, mas a entrega voluntária de Jesus, ali, quando diz assim, para santificá-la, tendo no verso 26, né? No verso 26, diz assim, Jesus começa a dizer ali para cada um de nós. No verso 26 diz assim, marido, cada um de vocês ama sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la, purificá-la, o meio da lavagem, pela água da palavra. Água da palavra. Então, há um processo de santificação, certo? Vamos parar aqui, vamos voltar no outro vídeo, para a gente continuar aí nessa aula, em nome de Jesus.